O Céu de Netuno, capítulo 42 do livro As Três Montanhas. Inquestionavelmente, resulta muito complexo o nono trabalho de Hércules, o herói solar, a conquista do cinto do Hipólita, a rainha das Amazonas, o aspecto psíquico feminino da nossa própria natureza interior. Embarcando com outros heróis lendários, tem que pelejar primeiro com os filhos de Minos, os magos negros, depois com os inimigos do rei Licos, cujo exótico nome nos recorda a analogia entre lobo e luz. Trata-se, pois, dos senhores do karma, com os quais devemos, então, arreglar negócios. E, finalmente, com as Amazonas, terríveis mulheres tentadoras, suscitadas por Hera, ainda que Hipólita tenha consentido em lhe ceder seu cinto pacificamente, sendo que a rainha é inutilmente sacrificada pela brutalidade masculina que pretende apoderar-se violentamente de sua inata virtude. Esse cinto maravilhoso, análogo ao de Vênus e emblema da feminilidade, perde todo o significado e valor ao ser separado de sua legítima possuidora. O amor e não a violência faz, portanto, sua conquista realmente significativa e valiosa. Tendo costeado o deus Netuno, o continente Atlante, agora submerso nas procelosas águas do oceano que leva seu nome, dizem as tradições que gerou vários filhos em uma mortal mulher. Junto à ilha onde habitara era tudo plano, porém no meio dela havia um vale muito especial com um pequeno monte central, distante 50 estádios da arenosa praia. Naquele monte morava um desses grandes seres nascidos na terra, chamado Evenor, que de sua mulher Leucippe havia gerado Clitone, sua única filha. Mortos esses pais de Clitone, Netuno casou-se com ela e cercou o outeiro em que habitava com vários fossos de água, dos quais, segundo diz a lenda dos séculos, 3 vinham do mar e distavam por igual do oceano, amarulhando o outeiro para fazê-lo inconquistável e inacessível. Esta Clitone, ou Minerva Neite, edificou na Grécia Atenas e Sais, no famoso delta do Nilo. Em memória de tudo isto, os atlantes edificaram o maravilhoso templo de Netuno e Clitone. Nesse sancta foram depositados os cadáveres dos 10 filhos de Netuno, simbólico número mágico. Não podemos deixar o estudo do número 10 sem tratar a bíblica obrigação do dízimo, a qual se sujeitou voluntariamente o próprio Abraão com relação ao rei iniciado Melquisedeque. Segundo relata o capítulo 14 do Gênesis, saiu o rei de Sodoma a recebê-lo, a Abraão. Então Melquisedeque, rei de Salém, o qual era sacerdote do Deus Altíssimo, tirou pão e vinho e o abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tua mão. E deu-lhe Abraão os dízimos de tudo. Em seu aspecto exotérico ou público, a obrigação do dízimo na legislação judaica é o dever universal que todos os irmãos da senda têm que contribuir fielmente com uma parte de seus ingressos, que não deve ser inferior ao dízimo, naquela forma livremente eleita que julguem mais oportuna e eficaz para sustentar a causa da verdade e da justiça. Em seu aspecto esotérico ou secreto, o dízimo simboliza a balança de pagamentos na esfera de Netuno. É inquestionável que ali temos que arreglar contas com os inimigos do rei Licos, os senhores do karma. É indubitável que todos nós assassinamos o deus Mercúrio, Irã, e não é possível ressuscitá-lo dentro de nós mesmos sem haver antes pago o abjeto delito.
Por conseguinte, o dízimo vem a ser um complemento prático e necessário do princípio dinâmico que emana do estudo profundo do 10º mandamento, ou seja, considerar como fonte, manancial e providência espiritual de todo o centro interior e divino de nossa vida. O iod misterioso que se esconde no meio do delta central do santuário de nosso ser. Esclarecem este ponto do dízimo as palavras evangélicas. Mateus capítulo 6, versículo 20. Mas fazei-vos tesouros no céu, porque onde estiver vosso tesouro, ali estará vosso coração. O capítulo 3 de Malaquias diz: trazei todos os dízimos ao celeiro e haja alimento em minha casa, e provai-me agora nisto, senão vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênçãos, até que superabunde. Cavando nas profundezas entranhas do Averno, trabalhando intensamente na nonisfera, eu buscava, com ânsias infinitas, o tesouro do céu, o velocino de ouro dos antigos. Os filhos de Minos, os adeptos da mão esquerda, os levitas de sempre, iracundos, atacavam-me incessantemente nos pavorosos abismos netunianos. Na dura briga anelava conquistar o cinto de Hipólita. Porém, as Amazonas, suscitadas por Hera, assediavam-me incansáveis, com seus sutis encantos abismais. Uma noite qualquer, não importa agora a data, nem o dia, nem a hora, fui transportado ao castelo de Klingsor, localizado exatamente em Salamanca, Espanha. Não é demais recordar agora, com grande ênfase, que nesse velho castelo, citado por Wagner em seu Parsifal, funciona o Salão da Bruxaria, o que então vira na tétrica morada das arpias foi certamente horripilante. Sinistras feiticeiras de esquerdos conciliábulos, tenebrosas, atacaram-me muitas vezes no interior do castelo. Entretanto, defendi-me valorosamente com a flamígera espada. Meu velho amigo, o anjo Adonai, que por esses tempos tem corpo físico, teve que me acompanhar nessa aventura. Não eram vãs, não, as lucubrações desses grandes videntes do astral que se chamaram alquimistas, cabalistas, ocultistas, etc. O que agora víamos dentro deste antro era certamente espantoso. Muitas vezes desembanhei a flamígera espada para lançar chamas sobre a fatal morada do nigromante Klingsor. De forma inusitada, Adonai e eu nos acercamos de umas feiticeiras que arrumavam a mesa para o festim. Em vão, atravessei com a espada o peito de uma dessas bruxas. Ela permaneceu impassível. Inquestionavelmente, estava desperta no mal e para o mal. É ostensivo que quis fazer chover fogo do céu sobre aquela fortaleza horrenda. Fiz esforços supremos, senti-me desmaiar. Nesses instantes, o anjo Adonai acercou-se da janela dos meus olhos para ver o que ocorria dentro de mim mesmo. Imaginai, por um momento, qualquer pessoa detendo-se ante a janela de uma casa para observar através dos vidros e ver o que sucede no interior da mesma. É ostensível que os olhos são as janelas da alma e os anjos do céu podem ver através desses cristais o que sucede no interior de cada um de nós. Feita a singular observação, Adonai retirou-se satisfeito. Meu próprio castelo interior, a morada de Klingsor, havia sido incinerado com o fogo íntimo. Cada um de nós leva dentro a fortaleza de esquerdos conciliábulos. Isto jamais o ignoram os Mahatmans. Posteriormente, tive que evidenciar claramente o aspecto tenebroso da existência. É ostensível que Satã tem o dom da ubiquidade. Vede-o dentro de ti mesmo, por aqui, por lá e acolá. Concluídos os trabalhos esotéricos nos infernos netunianos, tive então que ascender ao Empíreo, a região dos serafins, criaturas do amor, expressões diretas da unidade. Assim foi como reconquistei esse estado hierárquico no céu de Netuno. Este é o universo das mônadas divinais. Inquestionavelmente, havia conseguido o cinto de Hipólita. Qualquer noite dessas, evidenciei-o numa festa cósmica. Em
Então dancei com outros inefáveis. Outra noite, flutuando no empíreo, em estado serafínico, perdi a minha mãe divina Kundalini, a lira. Então soube tocá-la com maestria.